Oi, gente, tudo bem? Me chamo Dora e estamos aqui para mais um episódio do podcast da UES com um parceiro nosso bem querido, o Thiago Brunet, o mentor Thiago Brunet. E aí? Obrigado, que privilégio estar aqui, obrigado por me receberem. Hoje a gente vai falar muito sobre propósito de vida, sobre você aproveitar as viagens para aprender o que nenhuma outra coisa te ensina como as viagens e também discutir um pouco sobre a nossa história e a gente aplicar isso na vida de vocês. Muito prazer ter você aqui Prazer com a é meu. gente. Eu queria entender um pouquinho do seu início, de como você sentiu que era o seu propósito, ser escritor, palestrante, mentor, e como que você chegou até aqui. Vamos lá. Eu venho de uma família que fazia isso de uma outra forma, né? Eu sou a terceira geração de pastores da minha casa, então eu sempre vi meu avô, que era pastor batista, escrevendo na máquina de datilografar, aconselhando pessoas. Sim. Mas fora isso, ele também era militar. Então eu via ele trabalhando e doando o tempo dele para a igreja. Meu pai é a mesma coisa. Ele era militar e doava o tempo dele para a igreja. Então eu vim de uma família que formatou minha mente. Eu preciso trabalhar e doar meu tempo para Deus. Sim. Né? Ou seja, então a minha missão na Terra como pregador, muita gente me conhece como pregador e tal, nunca foi ao mesmo tempo algo financeiro. Eu sempre trabalhei. Sim. Né? Tinha agência de viagem, a gente vai falar sobre essa parte da minha história. Escrevi livros que hoje vendem milhões no Brasil e no mundo, graças a Deus. Cursos de mentorias através do Instituto 10, que é a nossa empresa hoje, nos últimos 10 anos. E com isso eu doava meu tempo e meus esforços para fazer o que Deus me pedia. Então, vir de uma família que já tinha esse costume de escrever, de falar em público, me ajudou muito a formatar o que eu faço hoje. Só que a gente tem muitos anos de confusão mental. Então, os primeiros anos eu não sabia o que eu nasci para fazer, não sabia o que eu queria, tentava de tudo. Tentei literalmente de tudo. Fui músico. Nossa. Fui 5 anos músico e profissional. Trabalhava em estúdio de gravação dos 15 aos 20 anos. Músico de tocar Músico, realmente tocava, ou cantar também? Não, só tocar. Tocava baixo, violão, teclado, em estúdios profissionais. Depois fui trabalhar com empréstimo, vendendo empréstimo para banco. Depois fui trabalhar de panfletador, porque eu fiquei mal. Meu Deus, fez de tudo um pouco. Foi uma série de coisas, meu cafezinho chegando. Obrigado, querido. Deus te abençoe. E até montar a agência de viagem, que foi assim um auge pra gente. Montar uma agência de viagem pra gente foi muito bom, porque eu comecei a conhecer o mundo todo e eu achei, cara, eu nasci pra isso. Eu nasci pra viajar e tal. Só que em 2014 a gente quebrou. E aí eu vivi o pior momento da minha vida, depressão, ataque de pânico, uma confusão mental sem fim. Quase perdi minha fé de não acreditar mais em nada. E foi quando, depois de 9 meses de um processo muito difícil, eu decidi começar a falar em público a minha história e foi aí que começou o Thiago que as pessoas conhecem hoje. Isso foi há quanto tempo atrás? 10 anos, 11 anos, foi em 2014. 2014, foi quando eu quebrei a empresa de turismo que eu tinha. Ali eu conheci Israel, né? Eu já estive em Israel um pouco mais de 40 vezes nos últimos 15 anos. É lógico, eu trabalhava com isso e é muito, né? E também, desde que eu parei de trabalhar, ou seja, há 11 anos que eu não trabalho com Israel, nesses 11 anos eu já fui 8 vezes. Né? Então, Continua Israel sempre na sua história. Continua. Exatamente, eu continuei indo muito. Entender sobre Israel fortaleceu muito a minha vida pessoal, minha fé e minha prosperidade também. Sim. Né? A minha noção de riqueza é muito judaica, assim. Eu aprendi muito com os judeus sobre as noções de riqueza que eu tenho hoje. Então, o meu privilégio foi ter nascido numa família que me treinou para fazer o que eu faço hoje sem eu saber. Sempre teve a sementinha plantada. Sempre. Sim. Eu não tinha essa noção, tá? Não? Porque nos 30 primeiros anos da sua vida, com raríssimas exceções, você é uma pessoa que não está muito focada no que realmente quer. Você está tentando a vida ainda. Aprendendo o que você gosta. Você está tentando entender o que eu nasci para fazer, quem sou eu, o que eu gosto, qual vai ser meu futuro, qual é o meu destino. Você tá nessa.
Então, os primeiros anos da minha vida foi tentando me descobrir. Então, quando eu descobri a música aos 15 anos, eu sou músico desde os 11, mas com 15 eu comecei a trabalhar na música, eu falei, eu nasci para isso. Eu entendo como eu nasci para isso, eu vou ser músico para sempre. Só que, por que eu desisti da música? Por 2 motivos. Primeiro, que eu percebi que eu não era tão bom a ponto de viver disso. Sim. Eu era bom para tocar numa bandinha e tal, mas para viver profissionalmente... Não, pra ser músico profissional tem que ser fora da curva. Tinha que ler partitura, tinha que ser indicado por bons produtores. Sim. Eu não tinha essa expertise. E segundo, não dava o dinheiro que eu sonhava. Aqui está uma coisa interessante. Na época que eu gravava, eu era técnico de som no estúdio, e eu era baixista de formação, né? Eu estudei contrabaixo. Eu fui gravar um dos maiores baixistas do Brasil. Nossa. E ele foi gravar com uma banda, e para mim era um grande privilégio estar gravando com ele ali, porque ele era muito famoso, tocava com os grandes nomes da MPB da época. E quando eu o conheci pessoalmente, eu percebi que ele, sendo um dos melhores, se não o melhor do Brasil, ele não tinha muitas condições financeiras. Andava num carro muito antigo, queria rachar pizza porque não tinha dinheiro para pizza. Eu falei assim, gente, eu sou 20% ou 10% desse cara. Se eu treinar muito e chegar a ser no nível dele, eu não vou ter a vida que eu sonho. Sim. Então, eu percebi que eu desisti da música porque eu não era bom o suficiente e também porque não daria a vida que eu queria como músico. Agora você fala, Thiago, mas música dá muito dinheiro pro cantor, para quem tá numa banda famosa, mas para quem tá assim, só tocando no estúdio, não. Só viver por amor disso também não dá. Não dá. Aí eu desisti da música e conheci as vendas. As vendas, profissionalmente falando, foi algo que mudou muito minha vida. Eu entendi que quanto mais eu entendesse de vender, mais dinheiro eu teria. Sim. E também me ajudou a entender sobre liberdade. Ou seja, com vendas eu não precisava acordar às 7 horas da manhã para estar 8 horas num trabalho. Com vendas, a hora que eu acordasse ou a hora que eu dormisse, não importa, portanto, que eu levasse as vendas necessárias do dia. Eu falei, então eu tenho liberdade de tempo e tenho liberdade financeira. Ou seja, vai depender só da minha capacidade. Quando eu entendi isso, eu comecei... Vendas entrou na minha vida quando eu tinha 20 anos e nunca mais saiu. Hoje eu tenho 44, estou há 24 anos vendendo. E começou com vendas fazendo o quê? Vendendo empréstimos para servidores públicos. Desse banco que faz desconto em folha. Eu ficava panfletando no centro do Rio de Janeiro para o pessoal saindo do quartel ou das instituições municipais ou federais. E aí tinha lá, empréstimo com desconto em folha e tal. Eu levava a pessoa para essa agência e tentava fazer um empréstimo para ela e ganhava uma comissão. Uma diferença bem grande, né? De músico para vendedor. Mas aí existe algo dentro do ser humano que ele precisa descobrir se tem. Vontade de vencer. Eu tinha uma vontade de vencer tão grande que eu consegui sair da música para vender na rua de terno e gravata no calor de 40 graus do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, panfletando, levando com 20 anos. Amado. Eu consegui fazer essa transição porque eu tinha muita vontade de vencer. Com 22 anos eu conheci Janine, que é minha esposa. Então, quando a gente se conheceu, a gente já se apaixonou e tal, eu falei, vamos casar? Eu sabia que eu ia precisar de uma estabilidade financeira. E aí eu ganhei uma motivação a mais para trabalhar. Então, nessa época, eu comecei a trabalhar com turismo, nessa época, com 22. Com os 20 aos 22, eu trabalhei com empréstimos e panfletando. Com 22 até os meus 33, eu trabalhei com turismo. Nossa, foi o trabalho que você teve mais longo. Mais tempo. Dos meus 22 aos meus 24, eu trabalhei para agências. Eu era... funcionário de agências de turismo, e quando faltavam 10 dias para eu casar, eu fui mandado embora. Nossa. Da agência. Nossa. Com uma mão na frente e outra atrás, eu não sabia o que fazer, casei desempregado, que para mim foi muita vergonha na época, não sabia o que falar para meus pais, para os pais dela. Dá uma sensação ruim de impotência, não ser homem, de injustiça, exatamente, de não ser o provedor. Casamos numa situação muito, muito precária, muito difícil financeiramente falando. Mas aí, eu casei no mês de julho, 15 de julho de 2005. Quando foi mais ou menos em outubro, eu abri a minha empresa de turismo. Eu falei, vou começar uma empresa de turismo aqui nos fundos de casa. Mas você começou a trabalhar com turismo porque você gostava de viajar e só? Ou abriu uma oportunidade? Foi uma oportunidade, foi assim. Nada? Nessa época que eu trabalhava com estúdio, dos 15 aos 20, dos 18 aos 20... eu, além do estúdio, eu fazia viagens missionárias pela igreja que eu ia, e essa igreja estava fazendo um trabalho muito forte na Europa. Então eu ficava 3, 4 meses
trabalhando como músico numa igreja na Itália, voltava, ficava por causa do visto, né? Voltava para o Brasil, ficava 2 meses aqui, voltava a trabalhar no estúdio, aí ia para a Suíça, ficava 6 meses, aí trabalhava lá na igreja, 6 meses na Suíça, casa, voltava, ficava dos meus 18 aos meus 20 anos foi isso. Nossa. Dali nasceu a noção de turismo. Eu falei, opa, eu entendo, eu sou bom de geografia, eu gosto de viajar, eu entendo de organização de grupo, eu acho que isso é para mim. Aí tem uma vantagem, como eu sempre fui uma pessoa de deixar portas abertas, na época da música, dos 15 aos 20, eu fiz muitos amigos na música. Com 22, quando eu entrei no mundo do turismo, eu entrei como freelancer. Eu conheci um rapaz de uma agência que ele falou assim, olha, já que você já vende na rua, tenta vender turismo. Se cada passagem que você vender, cada pacote que você vender, eu te dou tantos % de comissão. Se for passagem, eu te dou tanto, se for pacote, eu te dou tanto. O que eu comecei a fazer? Pegar todos os contatos da época do estúdio, as bandas que eu gravava, e comecei a ligar, tudo bem, lembra de mim, Thiago Brunet? Eu trabalhava no estúdio, lembro e tal. Então agora estou trabalhando com turismo, se você quiser que eu faça as viagens da sua banda, eu faço. Eu comecei a vender de grupo para a banda. Meu Deus, juntou tudo. Juntou tudo. E com 22 para 24 anos eu entendi o seguinte, para que eu vou ficar vendendo uma passagem aérea se eu posso vender para grupos? Sim. Porque eu já comecei a vender para banda. Então eu entendia que melhor do que vender uma passagem aérea era vender um pacote. Que melhor do que vender para uma pessoa é vender para 15 de uma vez. Então, quando eu casei aos 24 anos, casei desempregado porque me mandaram embora, eu vi como uma tragédia, hoje eu vejo como uma bênção, porque se eu não tivesse sido mandado embora, eu não teria meu próprio negócio. Você acredita nisso, que Totalmente. tudo que você passou foi para você ser o que você Totalmente. é hoje em dia? Eu acredito em destino. Acho que nada é por acaso. Por isso, Instituto Destiny? Instituto Destiny. Porque eu acredito em destino. Eu acredito que nada, absolutamente nada é por acaso. Fui mandado embora. Ao invés de chorar, eu vou tentar entender qual é o caminho que Deus está me apontando e foi isso que aconteceu. Então, você que está em casa escutando a gente, às vezes você está chorando por algo que te aconteceu, alguma perda que você teve, saiba que o destino existe. E o destino, na verdade, é tudo. Por quê? Você querendo ou não, chorando ou não, ele vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Você não escolhe um monte de coisa, como, por exemplo, o dia da sua morte. Então, não adianta você chorar pelos acontecimentos. O melhor é você tirar o proveito daquela situação. Aí, o que eu fiz? Já que eu fui mandado embora, o que eu faço? Fico chorando em casa, desempregado, e sou o marido recém-casado que não consegue colocar comida em casa, ou monto meu próprio negócio? Levanta a cabeça e Já vai. que ninguém me quer, eu vou abrir meu próprio negócio. Eu abri meu próprio negócio nos fundos da minha casa, porque na minha casa tinha um quartinho de fundos, eu fiz nesse quartinho a agência. E ali a gente começou. Era você e a Janine? Era eu, Janine e um primo meu. Os três, só os Que três trabalhava de trabalhando, graça tá. para mim. Eu era o diretor, Janine era atendente e esse meu primo era o agente de viagens. Que chamava os clientes. Eu ficava chamando os clientes. Ah. Eu era o diretor comercial, ficava visitando. Nossa. E aí? Eu ficava ligando para as pessoas e falando, não, a gente tem uma agência e tal. A gente começou a crescer, dali a gente foi para o escritóriozinho pequeno. Aí a gente abriu em 2005, né? 2007 eu conheci Israel. Eu estava numa feira de turismo. E aí, nessa feira de turismo, a Bave, lá no Rio de Janeiro, no Rio Centro, a gente não tinha nem como chegar nessa feira financeiramente falando, não tinha dinheiro nem para gasolina, para nada. A gente deu um jeito de chegar na feira e lá um cara falou inglês comigo assim, num dos corredores. Você conhece a terra de Israel? Você conhece a terra da promessa, Promised Land e tal? Eu falei, não, eu sei o que é, mas eu nunca fui. Ele falou, então entra aqui no meu stand. Aí ele entrou no stand, me apresentou, me deu um cartão. E aí ele falou, um dia que você quiser conhecer Israel com a intenção de levar grupos, fala comigo. E eu pensei naquilo, pensei, liguei para ele, 2 semanas depois, falei assim, olha, conversei com a minha esposa, a gente quer começar a levar grupos. E ele falou assim, então vem para Israel me visitar. E mandou a passagem e eu fui para Israel visitá-lo. Fiquei encantado com tudo que eu vi, eu fui assustado, eu era um garoto, estava começando a vida. Quantos anos você tinha? Eu devia ter 25, 26. 25, bem novinho. 25, 26. E aí fui como um empresário, agora com a responsabilidade de levar grupos. E cheguei lá meio assustado e ele me apresentou os hotéis, me apresentou tudo. Eu voltei falando, nasci para isso. Da mesma forma que eu falei para a música, falei para as vendas, eu nasci para isso aqui e tal. Falei para a Janine, olha, para minha esposa, nós vamos começar a levar gente para Israel e tal. E da mesma forma
que eu comecei ligando para quem me conhecia lá do estúdio, depois das vendas do empréstimo consignado, depois eu sempre deixei portas abertas, então minha networking sempre foi boa. Eu sempre tive contatos no telefone. Muito comunicador? Desde sempre? Isso é um dom, é uma habilidade natural que eu tenho. Com 5 anos de idade, minha mãe diz que eu já ia na frente de uma igreja grande, assim, de 300 pessoas e falava em público. Não, com 5 isso anos. É realmente um É uma habilidade, porque falar em público é o segundo maior medo da humanidade depois do medo da morte. E eu mesma sou muito tímida, não consigo falar em público. E eu sempre consegui, eu sempre tive essa vantagem. Isso me deu uma larga networking, uma larga rede de contatos. Então eu sempre tinha para quem ligar. Vou ligar para fulano, eu acho que ele... ligava... Ainda mais que eu tinha a vantagem de ter um pai pastor e um vô pastor, então eu pegava os amigos dele pastores e eu falava, agora estou levando gente para Israel, padres, pastores, quem quiser. Foi realmente aproveitando de tudo. Fui aproveitando tudo, todas as oportunidades que eu tinha. E eu lembro que esse moço de Israel que me apresentou de Israel, ele falou para mim assim, se você levar de 1 a 2 grupos por ano, você vai estar muito bem. E no primeiro mês que a gente começou a trabalhar, a gente levou 3 grupos. Meu Deus! Então já estava muito, muito bem. A gente estava muito bem. Quando a gente quebrou, a gente levava 82 grupos por ano. Quando a gente quebrou. Tá. Teve ano que a gente levou 107 grupos. Mas no ano que a gente quebrou, a gente levou 82 grupos. Então, assim, eu tive a habilidade de fazer o comercial, mas eu tinha vários problemas. Eu era orgulhoso, era um péssimo gestor, administrava muito mal os recursos e tudo que entrava e saía. Não conseguia dar ordem para os funcionários clara, eu era muito indireto Hoje eu vejo todos os meus erros de liderança e por isso que hoje eu falo de liderança também. Eu falo de inteligência emocional, falo de espiritualidade, falo de como lidar com pessoas, que é um livro meu, especialista em pessoas, mas também falo de gestão e liderança porque foram meus maiores erros, foi o que me fez quebrar em 2014. Então, eu aprendi na prática, aprendi apanhando que quem não lidera a si mesmo e não aprende a liderar os outros vai quebrar no que está fazendo. Então... 2013 foi o auge da nossa agência, assim, em 2014 eu quebrei. Teve vários fatores externos, guerra em Israel, aumento do dólar, fornecedor que mudou a palavra comigo, teve vários motivos. Tudo aconteceu no mesmo tempo. E eu costumo falar o seguinte, que quando tudo dá errado ao mesmo tempo, não pode ser o inimigo, só pode ser Deus. Porque o inimigo não consegue tocar em tudo ao mesmo tempo, ele não é tão poderoso assim. Mas tudo deu errado no mesmo tempo comigo. Então eu falei assim, só pode ser Deus. E quando eu quebrei, eu percebi, eu errei, eu tive meus erros, mas não a ponto de sofrer tanto como eu estou sofrendo, de perder tudo do jeito que eu perdi. E eu entendi que era algo divino e comecei a entender qual era o próximo passo. Então no próprio ano de 2014, eu comecei a minha primeira turma, que na época era de coaching. Eu já tinha faculdade de coaching pelos Estados Unidos, porque na época eu era empresário do turismo, eu fiz faculdade de teologia para entender mais de Israel, e fiz faculdade e fiz mestrado em coaching 1 ano e meio na Florida Christian University de coaching para ser um empresário melhor, que era focado em desenvolvimento pessoal. Então eu falei, poxa, eu vou fazer isso para ser um empresário melhor. Sem saber, isso ia ser o meu futuro. Sem saber, isso ia ser a minha carreira. Sem saber, isso ia ser o Thiago que as pessoas conhecem hoje. E aí, quando eu quebrei, em 2014, eu não tinha outra opção a não ser usar o que eu tinha na mão. O que eu tinha na mão? Um diploma de desenvolvimento pessoal pelos Estados Unidos. Montei minha primeira turma, foram só 12 pessoas. Foi por necessidade que você foi para o mundo do coaching, então? Por necessidade e porque era a única coisa que eu sabia fazer, além de turismo. Eu não sabia fazer outra coisa. Falava bem em público, sabia dar aula e dominava aquela matéria. Eu falei, vou fazer isso. Juntou o útil com o agradável. O útil com o agradável. Aí... O impressionante foi quando a gente acabou a primeira turma, pagamos tudo, demos pagamos as apostilas, o aluguel do lugar e tudo. Todo mundo gostou. Eu me senti bem dando aula e minha esposa falou assim, e ainda sobrou um dinheirinho. Quando ela falou isso, eu falei, descobrimos nosso negócio. Eu falei, nasci para isso. Nasci para isso. Por quê? Eu amo falar em público, as pessoas gostaram, eu estou ajudando as pessoas a melhorarem e ainda vai sobrar um dinheirinho que vai me ajudar a me levantar. Em 9 meses nós nos levantamos. Eu publiquei um livro nessa mesma época chamado Rumo ao Lugar Desejado, que era um livro de desenvolvimento pessoal, que vende até hoje por aí. Vendemos 52 mil livros debaixo do braço, a gente vendendo em evento em evento, eu e minha esposa. Um beijo, Janine, que me ajudou a me levantar. E pagamos toda a nossa dívida com esse livro
com as palestras que eu comecei a fazer e com os cursos da época. Então você realmente nasceu para isso. Porque para menos de um ano já se reerguer e vender 52 mil livros. Exatamente. Meu, Hoje a gente tem quase 2 milhões de livros vendidos, então... livros físicos, né? Se contar os online, Kindle, essas coisas, são muitos milhões. Mas quase 2 milhões de livros físicos hoje publicados no Brasil. Nós somos publicados em 16 países e no Brasil a gente vendeu quase 2 milhões de livros. Meu Deus, é meio fora da curva. Daí você achou o seu lado fora da curva mesmo. Aí eu entendi que eu sempre tive o chamado pessoal de ser treinador de pessoas. Como músico eu treinava pessoas. Na época das vendas eu treinava pessoas. Na época do turismo eu gostava de levar pessoas para Israel para treinar. E tanto esse era meu chamado que quando eu me levantei no Instituto Destiny, eu voltei a fazer viagens para Israel para treinar pessoas. Mas como começou esse Instituto Destiny? Essa palavra destino estava explodindo na minha cabeça. Falei, cara, eu tenho um destino, destino existe, eu preciso seguir meu destino. E eu já acompanhava vários mentores, coaches, treinadores, palestrantes, já acompanhava, é claro, eu tinha referências. Você teve alguma como referência? John Maxwell nos Estados Unidos, por exemplo, foi um cara que me influenciou muito, eu lia todos os livros dele. E aí eu percebi o seguinte, eu sei falar em público, eu tenho muito contato, eu consigo ligar para as pessoas para convidar para essa turma. Eu sei dar aula, porque eu era professor da escola dominical, eu tinha um mínimo de experiência com aula, um mínimo. Falei, eu vou fazer isso. E eu tenho um diploma dos Estados Unidos, gente. Eu vou fazer isso. Tomei coragem. Você que está quebrado em casa, às vezes só está te faltando coragem. Só está te faltando coragem. Eu tomei coragem, coloquei para fora o que eu sabia fazer. A primeira turma foi difícil, foi desafiadora, não foi um grande lucro, foi muito trabalho. Eu achei que não ia aguentar, mas tá aí, ó. Agora eu tô há 11 anos fazendo isso, já estamos em 2025, tô há 11 anos fazendo isso e eu tô vivendo os melhores dias da minha vida, não por causa dos recursos que entram, mas por causa do propósito que eu cumpro, de ver a transformação na vida das pessoas. Isso é impagável. Te torna feliz, né? Feliz, realizado, a tua vida fica leve, a confusão mental, isso aqui é muito importante. Eu sempre lutei muito com confusão mental, quem eu sou, para onde eu vou, por que eu tô aqui, para que eu sirvo e tal, E depois que eu descobri o meu propósito, comecei a viver meu propósito, que é treinar pessoas, nunca mais essas confusões mentais fizeram parte de mim. Nunca mais. Então, eu quero te incentivar, você que está em casa, a descobrir o teu porquê. O porquê você faz o que faz. Ou por que você deveria fazer alguma coisa. Porque quando você descobre o porquê você faz isso, esse senso de propósito tira toda a confusão emocional, sentimental e mental. Daí teve a sua primeira caravana com o Instituto Destiny para Israel. E já foi com a UES? Foi. A primeira já foi. Eu conheci Danilo um pouco antes. Você conheceu a UES pelo meu pai, não pelo meu avô, né? Não, pelo pai, pelo Danilo. Tá. Na época que eu tinha agência, a West Travel já era do mercado. Então, eu já conhecia a West Travel pelo mercado, né? E aí, depois que a gente quebrou em 2014, 2017 eu voltei a fazer caravana para Israel. Porque para mim Israel era um compromisso com Deus, assim. Eu tinha um lance muito forte, né? Sim. Muito forte com Israel. A gente está saindo agora em maio de 2025 de novo, né, para Israel. E eu queria levar as pessoas não só para o turismo, eu queria levar as pessoas para terem uma experiência, para serem treinadas. Eu dou palestras quando eu vou lá, diárias, todo dia. Todo lugar que a gente para é treinamento, é aula, é anotando, é apostila. Porque eu sinto que isso transforma a vida das pessoas. O passeio é muito bom, lógico, Sim. Tirar foto é maravilhoso. Mas só que tem algo além disso, é mais do que isso, sabe? E então a gente já leva centenas de pessoas por viagem a Israel. Na época da pandemia, que Israel fechou, a gente não conseguia entrar, a gente ia para Dubai. Então, Dubai eu acho muito legal, que tem uma história por trás que era de empreendedorismo. E não do nada, né? Mas rapidamente virou um exemplo de luxo, de tecnologia. Você leva as pessoas para lá para sentir estudar isso. Empreendedorismo. A gente lançou um curso chamado Do Deserto à Excelência. Que era, eu sei desse curso. Era sobre Dubai, né? Que era um deserto e virou a Sim. cidade mais excelente do mundo. Então a gente lançou esse curso do Deserto à Excelência. A gente só fazia na época de pandemia, porque só Dubai estava aberto. Destino novamente.
Por que Dubai? Porque era o único lugar do mundo que estava aberto. Todo mundo adorou. A gente levou centenas e centenas de pessoas, de empresários. Lá começou o Destiny Mind, que é a minha mentoria de empresários, que hoje é um sucesso no Brasil. Empreendedores que se juntam anualmente, ficam 1 ano comigo nessa mentoria. Então, assim, o Instituto Destiny hoje é uma referência no país em treinamento de inteligência emocional, princípios milenares, inteligência financeira, tudo isso. Nós temos o Método Destiny, que é um treinamento de princípios. Em mais de 15 mil pessoas já passaram presencialmente pelo Método Destiny. E um dos treinamentos que a gente faz anualmente é o treinamento em Israel, né? Que esse ano a gente está chamando de imersão de inteligência espiritual em Israel. Imersão de inteligência espiritual em Israel. Porque você precisa entender a inteligência espiritual por trás dos códigos bíblicos e não existe lugar melhor do que a terra de Israel. Né? É o melhor lugar para você conhecer isso. Você consegue, em vez de só imaginar, ver você o que está caminha, aprendendo. Você caminha sobre tudo que está escrito e não te resta as dúvidas. Você faz uma conexão mental muito grande sobre tudo que você escutou na vida e agora você vendo. Então você fica muito mais habilitado, imerso naquela situação para poder não só entender, mas também explicar um dia. Por isso você acha importante fazer essas imersões, as pessoas irem nessas imersões com você para Israel, Egito, Dubai, para esses lugares? Eu acho o seguinte. Entender melhor? O ser humano, ele tem uma tendência neurótica em gastar dinheiro. Ele vai gastar. Dificilmente você vai encontrar um ser humano que não gasta o dinheiro, só guardo. A maioria gasta. Então a nossa luta tem que ser com que eu vou gastar meu dinheiro. Essa é a nossa luta. Gastar com inteligência, né? Exatamente. Gastar com algo que vai me dar retorno. Porque o gastar não é problema. O problema é gastar com prazeres que não te dão retorno. Quando você gasta, por exemplo, com bebidas e drogas, você está gastando com prazer que nunca vai te dar retorno nenhum. Então, quando você gasta com um curso, uma mentoria, uma viagem, o que você está fazendo? Ainda mais quando os três acontecem ao mesmo tempo. Curso, mentoria e viagem ao mesmo tempo. O que você está fazendo? Você está investindo no teu destino. Porque além da experiência empírica da viagem, além de todo o conhecimento adquirido com a experiência de ir até lá, você ainda está imerso em cursos e mentorias, convivendo com pessoas que querem a mesma coisa. Então, a tua expansão mental é enorme. E com essa expansão mental, você pensa diferente, age diferente e acaba tendo resultados bem melhores. Então, eu acho que as pessoas elas têm que gastar com inteligência. Um dos melhores investimentos que você pode fazer hoje é uma viagem em mentoria. Sim. Não, e você falou um monte de gente que está querendo no mesmo propósito que você está querendo. Acho que ficou meio confuso o que eu disse. Mas é muita verdade... Muitas pessoas querem a mesma coisa que você. E é muita verdade aquela frase que é me diga quem tu andas, que eu digo... Sim, com claro. quem tu andas, que eu digo Direito quem tu és. Claro. E estando nessas viagens, você vai avançar num nível fora do normal, porque você vai estar andando com pessoas que vai estar correndo atrás igual você. Quando você frequenta um ambiente em que as pessoas querem a mesma coisa que você, por exemplo, estou indo para Israel porque eu quero entender mais de Deus, quero avançar na minha vida espiritual, quero entender de geografia bíblica, quero estar numa mentoria de empreendedorismo também, eu vou aprender isso tudo com base nos princípios milenares e quero estar junto com o Tiago e tal. Todo mundo quer a mesma coisa. Isso quer dizer que ali aconteceu um filtro. Filtro para quê? Quem é solteiro pode escolher alguém para casar porque a pessoa está querendo a mesma coisa que ela. Quem já é casado, mas quer um amigo, quer um sócio, você está num ambiente que já é um filtro. Porque as pessoas ali querem a mesma coisa que você, inclusive tem os mesmos valores que você. Por isso que ela não está gastando em outro lugar, está gastando ali. Então, quando você vai para uma viagem como essa, você entrou num funil onde pessoas agora valem ouro para você. Além do aprendizado, além da experiência, além da imersão, além da espiritualidade, além de tudo isso, você ainda está num funil agora para conhecer pessoas. Completo. Não existe nada. Por isso que eu podia ser um cara traumatizado com viagem para Israel para falar, poxa, eu quebrei, não é isso que eu quero na minha vida. E quebrei, me levantei e hoje continuo com viagem para Israel, não mais fazendo como agência, mas como professor, levando as pessoas para estudarem lá. E vai ter caravana, imersões, né? Por perto esse ano. Vai ter a de maio, vai ter mais algumas? A gente tem a de maio. Por enquanto, a gente tem de maio. Tá. E a gente vai depender muito, assim, de como vai desenrolar toda a política do Oriente Médio, porque, por mim, eu vou 2 vezes por ano, tá?
Mas, a princípio, essa de maio vai ser muito poderosa. A gente vai fazer Egito e Israel. Até dando um briefing rapidamente aqui pro pessoal, a gente vai gravar a série José do Egito, nas pirâmides do Egito, e depois nós vamos entrar para Israel, não só para fazer todos os passeios e a imersão em inteligência espiritual, mas também para ter a Noite de Destino em Jerusalém, que é um projeto que eu tenho, Noite de Destino. Você que pode ir, prepara-se para mudar a sua vida. Não é porque vai estar comigo, porque eu não tenho poder de mudar a vida de ninguém. É o conjunto da obra. É tudo que vai acontecer junto. É a viagem, é a terra de Israel, são as pessoas que vão estar lá, é quem a gente está levando para dar aula e para ministrar. Desde o hotel que você vai ficar, que tudo está sendo previamente selecionado com muita excelência, até o finalzinho do nosso curso, da nossa mentoria, tudo está sendo selecionado para você ter experiências fora do comum. Então, se você pode, esteja com a gente de 12 a 24 de maio. Eu queria saber, você faz mais imersão em Israel, Egito e Dubai. Dubai, não sei se você fez mais de uma vez. Fiz umas 3 ou 4. Umas 3, 4. Tem outros lugares que você tem vontade de fazer imersão? Tem. Por exemplo, eu gosto muito das 7 igrejas do Apocalipse, Turquia e Grécia. Turquia e Grécia. Eu já fiz no passado, gostaria de voltar a fazer. Porque quando você estuda as cartas de Paulo e o Apocalipse ali de João, você entende coisas muito profundas, mas quando você está no lugar, aí é muito... Outro sentimento. Sem contar que Turquia e Grécia são países maravilhosos para se conhecer, né? Tenho muita vontade de fazer a Rota da Reforma, Alemanha e Suíça, basicamente. Holanda, Alemanha e Suíça, a Rota da Reforma. Eu acho muito interessante a gente estudar sobre a Reforma Protestante. Então, basicamente, se eu pudesse escolher, são esses lugares que eu faria, assim, além de Israel. Tem muita coisa para conhecer. Tem muita coisa. Eu falei com o presbítero Furlan, que vai estar fazendo bastante viagem da Reforma Protestante. E eu falei para ele que é muito legal por causa que, além de conhecer a história bem mais antiga, né? A gente conhece como foi transformado o nosso cristianismo a partir de lá. Não só o cristianismo. É muito importante. É como a sociedade vive. Então, por exemplo, eu tive na Suíça fazendo a rota de Calvino, ali em Genebra, e você vê como Calvino influenciou positivamente o governo da cidade, o empreendedorismo da cidade. Você entende que não é só um impacto no cristianismo, é um impacto cultural. Sim, fez efeito no mundo todo. Né? Exatamente. Foi um impacto no mundo ocidental muito forte. Então, é muito importante a gente expandir a nossa consciência. Grave isso, pessoal, eu ensino isso no Método Destiny. Quando você expande sua consciência, você transforma seus resultados. Quando você expande sua consciência, você transforma seus resultados. E você expande sua consciência através de 5 coisas, e vou dar só 3, senão você não vai mais no curso. 1, leitura de livros, leia muito livros. 2, convivendo com pessoas que entendem mais do que você. E 3, viajando. Sim. Então você faz isso, só essas 3 aqui já muda muita coisa no teu jogo, no jogo da tua vida. Então é muito importante que você se programe para estar numa viagem. Não pode estar na minha, vai em outra, mas não deixa de expandir sua consciência através de cursos, mentorias e viagens. A viagem para qualquer lugar no mundo é um investimento enorme na vida das pessoas. A viagem para a cidade do lado. Thiago, não tem R$1, mas eu consigo ir na cidade do lado. Vai na cidade do lado. Pelo menos você vai conhecer pessoas diferentes, vai conhecer alguma coisa diferente, vai conhecer um museu diferente. Você precisa aprender a tomar gosto por viagem, porque a viagem ela não só vai te enriquecer culturalmente, mas ela vai te dar um crescimento interno que vai extravasar para os seus resultados. Ela vai transbordar nos teus resultados. Sim. Falando disso, falo para vocês, nossos telespectadores, que vocês entrem nas nossas redes sociais, nossos sites, entrem em contato com a gente para ir na imersão do Brunet e ver as nossas outras caravanas. Queria saber se você tem mais alguma coisa para falar. Tenho. Eu acredito que todos que estão me escutando têm um futuro programado, têm um destino. A Bíblia diz em Salmos, Deus fala o seguinte, que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, o salmista escreve, Deus já tinha escrito todos os dias da nossa vida. Ele já tinha determinado a nossa caminhada. Se a gente alinhar as nossas decisões com o que Deus já escreveu para nós, a nossa vida vai ser de paz e prosperidade. Então vale a pena você que está me escutando agora, se você não se espiritualizou ainda, buscar se espiritualizar. Se você está com as emoções fora do lugar, procura colocar suas emoções em ordem. Eu quero te indicar aqui 2 livros para você ler.
para colocar tuas emoções no lugar. Especialista em pessoas. Soluções bíblicas inteligentes para lidar com todo tipo de gente, é o subtítulo. Então, especialista em pessoas vai te ensinar muito sobre inteligência emocional e sobre como lidar com pessoas. E o segundo livro, Princípios Milenares. É o meu livro mais recente, onde eu te ensino tudo o que a Bíblia diz para você ter uma vida de sucesso, de paz, de prosperidade, mas dentro do que está escrito, não nas fantasias dos gurus de sucesso por aí que diz, se você fizer isso, dá 3 pulinhos, andar sobre a brasa, vai dar. Se ficar aí se gritando de manhã, tomar banho gelado, vai dar certo. Não é isso. É o que está dando certo há milênios. Então, eu te aconselho esses 2 livros, Especialista em Pessoas e Princípios Milenares. É isso. Muito obrigada. Obrigado vocês. Obrigado, West Travel. Receber vocês aqui mais vezes, viu? Muito obrigada. Obrigado, gente. Paz e prosperidade. Obrigada, gente. Esse foi mais um episódio. Tchau, tchau. West Travel. Sonhe, embarque, realize.